Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Domcast, seu podcast católico, uma produção da Dom de Deus Produções. E mais uma vez é sempre um prazer tê-los aqui conosco, participando deste grande momento, e é uma felicidade. E hoje, quero começar com uma pergunta: o que transforma um homem comum em um homem de missão? Não estou falando de perfeição, estou falando de decisão. Não estou falando simplesmente da decisão, né? Mas essa decisão de ser um pai presente, um esposo comprometido e um cristão atuante. Nosso convidado de hoje, pai de 2 filhos, um esposo dedicado, ministro do IVC, Iniciação à Vida Cristã. Seja muito bem-vindo, Newton. É um prazer imenso tê-lo aqui com a gente no Domcast. Acho que a gente tem muita história aí para contar e, mais uma vez, já agradeço a sua participação aqui conosco. É sempre um prazer escutar novas histórias, escutar novos momentos. Então, seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos bater um papo. Vamos ver o que a gente pode compartilhar nessa nossa conversa. Com certeza a gente tem, acho que, muita história aqui para ser contada, né? E eu acho que, quando a gente olha todas essas histórias a ser contada, né? Quem que, quem que é o menino Newton, né? Quem foi o Newton nessa infância? Né? Você veio de família católica, né? Ou não, isso vai se transformando com o tempo. Conta um pouquinho aí pra gente. Então, a minha história, ela se assemelha à de muitos paulistanos. Então, eu nasci a 1.300 quilômetros de São Paulo, uma cidade chamada Varzelândia, norte de Minas Gerais, região de Montes Claros. Então, meus pais tinham uma história curiosa, 12 anos sem filhos, já tinham dado o caso como perdido, veio a irmã mais velha. Ok, bacana, um ano e meio depois, a alegria do pai se completou, porque é um homem do interior, o projeto de vida é ter um filho homem para ajudar ele a trabalhar, né? E aí apareceu esse rapazinho, um ano e meio depois da irmã mais velha, e só que esse rapazinho era um chorão, um terrível chorão, cólica ou algo parecido, e isso fez com que esses pais viessem parar em São Paulo para cuidar desse menino. E eles morreram cuidando desse menino, porque nunca mais voltaram para lá. Família católica, minha mãe tinha até uma forma de viver a fé, até interessante, que depois me causou muita surpresa, né? Conhecia relativamente bem as coisas da igreja, mas não era uma mulher de missa, não frequentava a igreja com tanta constância, mas transmitiu a fé e de uma forma assim até severa, né? Então cada um de nós guarda imagens da infância. Então minha mãe de vez em quando, família pobre, né, o mesmo quarto, a irmã tal, às vezes dividia até a mesma cama e de vez em quando ela dava um incerto, entrava no quarto e dizia o seguinte: vai dormir? Vou. Já rezou? Levanta e vai rezar. Você não é bicho. Esta Nossa, frase marcou. Era forte. Levanta e vai rezar. Você e, não é bicho. e que E, incrível, de, né? e até um pulinho à frente, depois um professor de teologia, trocentos anos depois, ele tinha essa máxima. Vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Olha que frase maravilhosa. Ou seja, até pro E professor marcou a frase que a gente dizia na infância, né? ela com a minha mãe lá com um sentido e essa do professor na teologia mais abrangente. Que é ser Uhum. bicho, né? Então a gente tem muito bichinho aí ocupando cargo público, atuando na vida, e é bicho, e é Sim, bicho. sim. Então nós precisamos rezar, aprender a rezar, né? Isso é algo que foi uma lembrança forte da infância. E depois a vida segue, tem seus próprios rumos, ora aproxima, ora afasta, mas essa lembrança fundamental vamos rezar para Ficou dormir. marcado. Essa E, imagem e da minha como, mãe ficou forte. como que era isso? É assim, vocês, é, cidade do interior, né? De uma certa forma. Tinha a igreja perto ali de vocês, né? Vocês tinham esse costume de, vamos pra igreja, vamos rezar, né? Ou não, assim, era uma coisa mais cultivada dentro de casa. Então, essa vida interiorana para mim não se aplicou, porque como eu fui o motivo da mudança, eu mudei para São Paulo com 3 meses de idade, que eles vieram cuidar. Suponho eu Hum. que essa cólica ou Uhum. algo parecido veio para cuidar e nunca mais voltaram. Mas eu, a partir dos 14, 15 anos, tinha avó viva ainda, então vivi essa coisa do interior, da igreja ou a Praça da Matriz, Uhum. como é dito por lá, Uhum. cidadezinha pequenininho,
a igreja presente, mas o padre está lá na outra, na sede, Na como sede. dizem eles, e uma vez por mês é que se tem a missa lá na igreja, né? Uhum. Então, é uma coisa assim, um evento. Domingo vai ter missa. Ah, então vamos cortar a barba, cortar o cabelo e se preparar. Se preparar. Então, era uma realidade local. Hoje não consigo dizer se ainda é assim, mas esse período, sei lá, de 40 anos atrás, tinha essa realidade para na verdade, um vilarejo, um distrito, né, da denominação atual, era um distrito. Então, E quando a gente fala que toda a infância ela tem, né? A gente tem as regras da infância, né? Então quando a gente começa a crescer, né, ali na infância, a gente fala assim, ó, precisa fazer a catequese, precisa se batizar, precisa fazer o crisma. Pelo menos eu cresci assim. Como que era isso, né? Porque assim, eles vieram de lá pra cá, pra São Paulo, né? E eles trouxeram isso, já tinha isso enraizado também como cultura. não. Meu pai assim, muito ocupado, aquele homem trabalhador, trabalhar de sábado a domingo, não tinha feriado. Então, assim, em certos aspectos, até ausente por essa necessidade de correr atrás da vida. E a minha mãe é que era a condutora, mas muito nesse sentido que eu estou dizendo. Não era de uma frequência constante em missa, mas tinha os fundamentos, os ensinamentos ali, muito coerentes e cobrava da gente. Tanto é que esse período de sacramentos, a minha irmã mais velha tem 1 ano e meio a mais que eu. No momento oportuno, minha mãe pegava no pé e vamos fazer a primeira comunhão. A minha irmã foi e eu dava um jeito de não ir, até que ela desistiu. E eu não fui. A irmã fez e eu não fiz. No momento oportuno, de novo a irmã foi receber o sacramento da crisma. Eu, de novo, dei um jeito de não ir e não fui. A mesma mãe, o mesmo grau de cobrança, mas a irmã seguiu e eu, naquele momento, consegui, digamos assim, dar uma enrolada na minha mãe e não fiz isso no momento apropriado, no momento adequado, né? Mas tinha alguma história de falar assim, não, mãe, ela tá fazendo, já não preciso. Eu acabava fazendo aquela história de dizer assim, não, eu vou, no domingo eu vou. E no domingo eu dava um jeito de não ir, perder a hora, fazer birra. E até uma curiosidade. Aí nós morávamos aqui na Zona Norte, região ali de Jardim Joamar, Vila Zilda, ali a igreja era longe, era Nossa Senhora do Carmo. Era uma bela caminhada. Então era um ótimo pretexto para não ir. Mas minha irmã malvadinha, de vez em quando ela chegava e falava assim: hoje teve lanche, a gente comeu pão com mortadela. Aí eu já bati o arrependimento, né? Por que eu não fui, né? Por quê? O que tá acontecendo, né? Então tinha esse gancho, né? Mas enfim, minha mãe tinha até esse lado, assim, que eu acho assim, hoje, assim, um saudosismo até doce, gostoso, de aceitar essa molecagem. Então, não bateu porque Uhum. cobrava, mas uma certa Soube aceitação. relevar ali, né? E no momento apropriado, Deus tem seus próprios caminhos, as coisas se encaixaram, né? Mas tenho assim, esse grande carinho pela dedicação dela, né? Uhum. E essa sobriedade. Ela ofereceu, a irmã aceitou e eu, naquele instante, dei um perdido, como se diz hoje, né? E é engraçado, você falou um ponto que às vezes a gente até discutiu em outros episódios aqui no podcast. E isso me remete também à minha infância, quando a gente olha essa questão da catequese. Pô, vai ter lanchinho hoje. Nossa, eu vou pra catequese, vai ter lanchinho, né? E a gente era motivado a ir pra catequese por conta do lanchinho, né? É uma questão de época, né? Então, esse período lá atrás, as condições financeiras das famílias normalmente eram mais apertadas. Então, esses pequenos atrativos eram significantes. Hoje a gente tem uma overdose de comida, uma outra realidade econômica no país, né? Talvez isso não tenha a mesma eficiência, né? Mas Sim. lá atrás você tem a dúvida de que era um atrativo, sim, né? E o que que você lembra, talvez, um ponto marcante, assim, especificamente da sua infância, né? Existe um provérbio que ele fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Provérbios 22:6. É, tem algum momento chave que você lembra da sua infância, né? Que você fala assim, nossa, esse momento da minha infância realmente, né? Tirando reza pra não virar bicho, né? Mas tem algum outro momento que você lembra, assim, que você fala, aquilo marcou minha infância? Não. Para mim era interessante, uma amiga da minha mãe, ela era uma senhora assim, com uma idade, ela era bem mais velha que a minha mãe. E ela tinha uma questão lá, minha mãe usava essa expressão. Não, ela tem uma promessa. Essa senhora, eu me lembro muito bem dela, era uma senhora assim, bem obesa.
E a promessa dela era o seguinte: ela tinha algo a ver lá com Cosme e Damião, São Cosme e Damião. Uhum. E eu adorava quando a minha mãe ia na casa dela, falava, toma banho lá na casa da Dona Maria. E a casa da Dona Maria, ela Cheio ia de docinho, acumulando né? doces e guloseimas durante o ano. E era o sonho de consumo. E ela era Nossa. ultra religiosa. Aquela casa cheia de imagens, aquele rosário enorme sobre a cama, aquelas bolinhas parecendo uma bola de tênis, né? Muito religiosa. E tinha esse carisma de que essa data distribui doce para meu mundo. E ela acumulava isso durante o ano. Então, quando a gente ia lá, era sinônimo de bolso cheio na volta É e festa, né? guloseimas. Então, veja, de novo, o mesmo atrativo, um chamamento ali para uma criança, né? Sim. Então, essa é a experiência que ficou para mim de infância, de ver alguém que tem uma prática de fé, digamos assim, Uhum. né? Então, citei a minha mãe, distante da igreja, mas não sei onde até essa curiosidade, como que ela aprendeu, Uhum. né? Mas sabia. E essa Dona Maria de saudosa memória e os seus doces, lá na época, o sonho de valsa, era um sonho de Era um sonho de consumo, consumo, sonho de né? consumo. E quando ia por lá, pintava uns 2 ou 3, que era uma maravilha, né? Então a gente tem essas coisas Essa- que marcam a cabeça de uma criança, Isso é né? legal. Então essa coisa da religião ficou associada para mim com esses prazeres aí da Da carne, o carne, né? comer. E aí, quando a gente começa a fazer essas passagens, né? A gente sai da infância e vai ali para adolescência antes de chegar na vida adulta. Como que era a sua adolescência, assim, até esse pontapé da vida adulta? Sempre foi ainda muito focado dentro da igreja ou não? Você teve essa fase de distanciamento? O meu caso, assim, como o da imensa maioria das pessoas, você tem desejos, tem objetivos. Então, eu tinha na minha cabeça a questão do estudar. E o estudo, na verdade, ele te leva para um ambiente de muitos atrativos. E até de afastamento mais da família. Porque você vai trabalhar, sai cedo, volta à tarde. E o fim de semana você enche de compromissos. Então, era o futebol, a namorada, o bailinho e já não fui fazer os sacramentos iniciais, você imagina nesse momento da vida. Aí eu vou brincar aqui, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E assim foi. Ginásio, colégio, cursinho e a faculdade mais ainda, né? Então, um distanciamento muito forte. Agora, no meu caso, tem uma coisa interessante, né? A vida me conduziu por um caminho que eu fiz a Universidade São Francisco. Então, Nossa. temos aqui um campus em São Paulo, Aham. temos campus em Itatiba e campus em Bragança Paulista. E o meu caso, a odontologia era Bragança. E uma Caramba. questão ali meio que do acaso do vestibular, eu acabei no fazer faculdade com freis franciscanos. Então, paz e Nossa. bem começou a aparecer na minha vida aí. E uma coisa curiosa, apesar de ser um curso de área de saúde, Uhum. nós, está lá no meu currículo, se abrir lá a carga horária, eu acabei passando por estudo dos problemas brasileiros, estudo do homem contemporâneo. E tínhamos a questão da ética, que era uma Nossa. coisa meio estranha, que eu estou falando aí dos Uhum. anos 80, 86, 87. Né? Então, de repente, você que está num ambiente universitário vai parar numa universidade franciscana e esses valores presentes. Capela, crucifixo, imagens e uma coisa interessante, a parte administrativa da universidade Uhum. era feita por freis franciscanos. Então era Nossa. muito comum a gente esbarrar com freis no corredor. E uma coisa assim meio que antagônica, né? Que você imagina uma universidade, Bragança está muito perto, Uhum. mas é interior. E na época se viajava, se morava fora para estudar. Então você tinha um hall digamos assim, de estrangeiros ali Estrangeiros. naquela cidade e a bagunça Aham. própria do ambiente universitário em contraponto a uma presença franciscana. Então a universidade teve meio que esse Esse dilema dilema. ou esse equilíbrio, essas coisas muito próximas. E como que era? Porque assim, vocês frequentavam a universidade, aí, né? Então tinha cultura franciscana ali, como você mencionou, a capela. Sim. Passava algum momento e falava assim, nossa, eu vou dar um pulinho ali naquela capela, dar uma Sim. rezadinha. Sim, você tinha dois motivos para visitar a capela. Alguns para cabular a aula, fugir mesmo. Aham. Então, onde eu vou? Vou Vou, rezar. vou para a capela. Vou para a capela. E uma imagem que ela é muito própria do cristão. Eu vou brincar aqui, quem Uhum. estiver me ouvindo, me perdoe. Se incomodar, me perdoe antecipadamente. Mas do cristão, mais ou menos, né? Então, você tá ruim de nota, deu um BOzinho, tem uma dificuldade a mais.
Aí você dá uma fugida, oh meu Deus, me ajuda, né? É a hora da dificuldade, você pede Sim. socorro, né? Então isso era uma prática assim, relativamente comum. E uma coisa interessante, era um ambiente de muita paz, muita tranquilidade, a capela bem construída. Tenho imagens assim na memória até hoje. Que É incrível. um ambiente bem sereno, bem de paz, bem de tranquilidade. Então era meio que um refúgiozinho ali. E curiosamente, da maior parte dos alunos, raramente se encontrava um outro que não tinha esse hábito. Então, Uhum. os franciscanos eles foram muito eficientes, apesar do próprio currículo, mas tinham essa preocupação de formar o homem, Sim. né? Então, nós tínhamos uma questão assim até interessante, né? O início do ano e o final do ano havia uma missa, entre aspas, obrigatória. Então, tinha um Nossa, anfiteatro e se fazia a celebração de uma missa no início e no final do ano. Hoje não sei, a universidade está lá, não sei se eles que mantêm legal. essas É uma cultura características, diferente, né? mas É. uma formação Sim. cristã preocupada com o seu semelhante. E a área de saúde é uma área complexa, né? Uhum. Porque você lida com pessoas, mas tem interesses econômicos, né? Uhum. E os freis tinham essa preocupação. Então eu tenho um carinho muito grande com os franciscanos e a vida brinca com a gente, né? Frequentamos lá, vivemos nossa vida lá na paróquia Santo Antônio, né? Um Exato. O franciscano. franciscano. Então o franciscano entrou na minha vida por caminhos diversos e ficou. Sim. E Nossa, ficou. que incrível. E é engraçado porque assim, não é. São raros, né? A gente vê os lugares, né? Quando a gente fala, principalmente universidades, que a gente vai ver especificamente assim, uma administração forte, né? De alguma congregação, no caso, né? Ali, sei lá, os franciscanos lá, por exemplo. E aí, quando a gente olha isso, é, a sua vida ali, né? Dentro da universidade, foi aí que começou, talvez, o caminho ali pro casamento, pro namoro, né? Como que foi esse processo? Que você saiu ali da sua infância, viveu a vida, né? Deixa a vida me levar, faculdade, e como que foi depois essa passagem quando você entra na questão, por exemplo, do namoro, casamento? Então a gente tem uma questão interessante. Eu e a esposa nós nos conhecemos no cursinho. Então, o período lá de vestibulares. E eu comecei fizemos o mesmo curso, só que eu comecei um ano antes dela. Então ela fez um ano a mais de cursinho que eu. E por essas coisas da vida, ela foi fazer a mesma universidade. Então esse namoro de cursinho acabou continuando e se tornando um namoro na universidade, né? E aí vem uma coisa interessante também. Na época os vestibulares eram mais pesados, era difícil Uhum. passar no vestibular. Então, vários anos de cursinho. Então, eu sou um profissional de cursinho. Fiz cursinho 3 anos. Foram 3 anos de cursinho, 3 de Nossa, colégio e 3 de cursinho. Mas eu insisti e consegui o que queria. Então, eu já tinha passei, um né? pouco mais de maturidade. Uhum. Então, eu já era assim, um camarada um pouquinho mais velho na turma. E isso dá um pouco mais de serenidade, de sobriedade, né? Então você é um cara mais maduro. Então, nesse período, a gente já estava noivo. Então, nós ficamos noivos no Que período legal. de universidade. E depois, o início da vida profissional, é que a gente acabou casando, né? Então, eu até brinco isso quando a gente fala para casais. A minha história não é muito exemplar, não. Porque foram 9 para 10 anos entre Nossa. namoro e noivado. Mas papo sério. Foi um ano de namoro e 8 e qualquer coisa aí de noivado. Para depois, já estabelecido, ganhando alguma condição financeira já, é Uhum. que a gente acabou se casando. Mas isso sempre esteve presente. Influência, de novo, da mamãe, porque a esposa é de família oriental, né, Uhum. japoneses, e é meio que uma miscelânea, né? Se batiza, mas é budista, é protestante oriental, é uma miscelânea danada, né? Então não tem uma convicção, não tem uma prática de fé esclarecida, né? E até arriscaria dizer que assim, o meu comportamento talvez é que tenha influenciado mais a Neuza também a me acompanhar nessa caminhada, né? Mas já interessante, sem que a gente percebesse, lá na universidade, isso já estava Já estava sendo entrando aos preparado já. poucos na vida da gente, né? E assim foi até o sacramento do matrimônio, né? Que legal. Então, Então, ou seja, né, você passou por essa fase de amadurecimento, e é bom que você já estava com ela, né? Então, ou seja, é que você mencionou 9 anos até o casamento. Eu achei que eu era estranho, viu? Porque eu demorei 9 anos também até casar. Então, eu tô vendo que é comum. Então, eu tô mais tranquilo aqui. Às vezes aí a Cá fala, nossa, demorou 9 anos, né? E eu falo, cara. Aí a gente escutou esses dias um casal que foi em casa, uma prima da Cá, e ela falou assim.
Nossa, demoramos 9 anos e vamos casar agora. Agora você contando me deixa até feliz. Porque existe um padrão, eu não tô fora desse padrão. E aí, depois que vocês casaram, né? Claro, tinham terminado a faculdade. Quanto tempo depois que terminaram a faculdade vocês casaram? 2 anos mais ou menos foi o suficiente. Foi Porque rápido. a história é você já ser mais maduro. Uhum, Então, mesmo durante a universidade, a gente já foi preparando essa coisa de uhum. montar consultório, essa coisa toda, né? Então, quando a gente começou a trabalhar, já estava, digamos, estabelecido. Estabelecido. Tinha a estrutura necessária para Uhum. atuar, né? E aí, felizmente, também a economia andou, as coisas permitiram. Então, a gente acabou casando rápido, mas de uma forma muito planejada, uma coisa muito sóbria, né? Muito sóbria. É tudo antecipado, organizado, né? E assim foi. A gente foi uma fase tranquila, planejado, pensado e executado. Então foi bem, foi um E bom aí, começo. e aí, quando vocês casaram, né? O casamento ele trouxe, né? Ou ele mudou a sua visão sobre fé e responsabilidade? E eu diria assim, acentuou um pouco mais, porque a gente teve o nosso primeiro filho logo relativamente rápido, 1 ano e meio de casado, mais ou menos. 2 anos e meio, 1 ano e meio, 2 anos, já estava presente o Gustavo, né? E aí te chama assim, uma conscientização. Então surge, nasceu o bebê, tal, essa coisa da mãe ainda muito presente, e aí Uhum. vai batizar quando? Então o Gustavo foi batizado muito cedo, e, de novo, aí você se aproxima mais da igreja. Então, você tinha tido essa aproximação ali na faculdade, aí você vai para o consultório, mas curiosamente, essa coisa a gente não percebe. Mas eu levei essa coisa para o consultório da faculdade. Então, quando montei o Nossa, consultório, se você for por lá até hoje, você sentar na minha cadeira, você fica de frente com um crucifixo. caramba. Tá obrigado a olhar para ele. E na sala de espera tem um quadro lá do Cristo, que foi desde o início do Do consultório. consultório. E sem ter essa ideia de catequese, de mostrar fé, Uhum. não sei. Foi Espontâneo, espontâneo. natural, e essa marca acompanha até hoje. São aí 36 anos já de atuação Nossa. profissional, e este quadro está lá há 36 anos. O crucifixo um pouco depois, que Uhum. esse crucifixo era da minha mãe. Aí quando Caramba. ela faleceu, saiu da sala daquela coisa, quem Já tinha pega uma coisa, destino, outro né? pega outra, Aham. outro pega outra, eu peguei o crucifixo. E levei para o consultório e ele está lá comigo há muitos anos. Nossa. Então, E veja, aí me perdoe um pouquinho, aham. me estender um pouquinho, mas veja a influência de alguém na vida da gente, sem que a gente Sem que perceba. perceba. Então a presença dela, da fé dela, vai rezar para não é Não é bicho, bicho? tá no meu olhar todos os dias. E isso é incrível, né? Porque assim, você cresceu com uma história em cima daquele crucifixo, né? É, Por mais aquele específico tenha vindo talvez depois, ou não, sempre foi, né? Às vezes, geração em geração ele vai passando, né? Mas assim, sempre teve ali presente. E que com certeza, futuramente, a gente espera, né? Que os nossos filhos, nossos netos, eles possam estar carregando isso. Você mencionou um ponto que era a Neuza, ela, né, a família dela, de orientais, seguiam outras denominações, né? Como que era isso até pra vocês? Porque assim, ela também sempre foi católica do lado da mãe dela, ou não? Ela veio de uma outra religião? não, os pais católicos, mas Ah, tá. como nós dizemos aí na, Uhum, na rua, né? É o católico não praticante, né? uhum. Então essa figura não tem símbolos, não tem imagens, mas tinha a tradição de batizar as crianças, batizam os filhos. Legal. Mas esse pessoal mais velho tinha muito essa presença desse protestantismo oriental, Uhum, né? E para eles é uma coisa muito leve, tudo isso se mistura, se encaixa, e você vai na casa de uma tia, ainda algumas vivas ainda, tem lá uma estande grandona, lá um gorronzo, como dizem eles, né? É uma estrutura de madeira, onde você tem símbolos do budismo, bota-se por lá alguns alimentos, aquele tem um rito, aí daqui a 2 dias, 3 dias, não tenho não tem. essa Uhum. informação, aí aquilo, digamos assim, está santificado, está bento, e agora você pode comer, né? E para mim foi até interessante, né? O contato com essa cultura, né? A presença do incenso, os ritos, aí algumas coisas que a gente ouvia, né? Olha, quando morre o japonês faz festa, né? Aí quando você passa a ver, você vai interpretar, não é que faz festa, eles são racionais, tem Uhum. comida e bebida. E essa festa propriamente, depois eu fui aprendendo um pouquinho disso, e sou curioso, tenho vontade assim, de conhecer as expressões de fé de outras Uhum. culturas. Depois eu fui entender. Passa lá um período de 40 dias,
tem variações de um rito para o outro, né? Mas mais ou menos 40 dias, aí a família que foi visitada naquele momento de dor, convida aqueles que visitaram, que estiveram juntos, e eles se reúnem. E aí, nesse dia, assim, tem ali meio que uma cumilança, que é uma forma da família do falecido agradecer aqueles que estiveram junto com eles naquele momento de dor. Então, a gente Nossa. aprende com outras experiências de fé, boas práticas. E olha que Boas incrível, eu práticas. lembro, na minha infância, eu tinha, sei lá, meus 10, 9 anos. E aí minha mãe falou assim, ó, a gente precisa ir pro interior, né? O marido da minha tia faleceu, e ele é japonês, né? E realmente, eu me lembro de um momento assim, de muita comida, né? E eu falava, nossa, que velório legal, né? Porque um monte de comida aí. Gente, velório é assim, é vela, né? Flores e gente chorando. Né? Agora, a galera conversando, enchendo a barriga ali à vontade. Eu falo, nossa, que é muito diferente, né? Depois, claro, que nem você mencionou, né? Eu fui descobrir que não, era normal quando a gente tem isso, assim, principalmente com orientais, né? Então é isso, você vê a miscelânea, os caminhos Aham. de Deus na vida de uma pessoa, né? Então a história da mãe, a esposa, a noiva, namorada, noiva, esposa, né? A mistura desses esses contraditórios, essas diferenças, né? E tudo isso, na verdade, vai servindo para você ir formando a sua prática de fé, onde a gente foi aprendendo a respeitar as diferenças, né? Então, uma coisa assim muito, muito interessante. Então, citei o exemplo da minha mãe, né? Mas eu tinha a presença do meu pai, machista. Então, aquela coisa do tipo assim, isso aí não é serviço de. A mãe mandava você fazer lavar a louça. E o pai vê, isso não é serviço de homem, né? Então, Nossa. uma formação assim de contrários, né? E depois, quando eu casei com a Neuza, ela me falou que era serviço de homem, sim. E eu faço até hoje, né? E, digamos assim, me enquadrou, e a gente aprendeu a partilhar e a superar algumas coisas, mas hoje eu diria assim, para aprimoramento, né? Sim. Então, É, e o que que... em que momento, assim, que você... E aí, voltando um pouco até para a questão do seu casamento, né? Veio ali o Gustavo. E aí você tem a Camila também. Quantos anos de diferença ali? 5 anos de diferença de um 5 para o outro. anos. Nesse período, né, que a gente fala, por exemplo, do nascimento do Gustavo, vocês estavam fortes ali como pessoas de dentro da igreja ou ainda não tinha esse vínculo forte com a igreja? Eu diria o seguinte, a gente estava fazendo esse caminho sem perceber. Uhum. Então, a minha visão de prática de fé, a mão de Deus vai te conduzindo mais suavemente, nada forçado. Então, esse período, por exemplo, de casamento e do primeiro filho, um momento assim, talvez até meio que de deslumbramento econômico. Então, você está ganhando mais dinheiro, viajar, passear, e deixa a vida me levar, né? Vida Aham. louca. Vamos curtir, vamos viajar. Então, um período de distanciamento. Nunca foi assim uma coisa de afastamento total, mas Uhum. não se tinha compromisso, até porque esse período foi interessante. Nós moramos ali na Taliba Leonel, juntinho, a paróquia ali, que é Nossa Senhora. Me foge agora. Na Taliba Leonel, próximo ao metrô Parada Inglesa ali. Eu sei qual que é, mas não lembro o nome agora. E estava do lado da paróquia, do lado, era descer do apartamento e entrar na Na igreja, né? igreja. Mas não tínhamos esse hábito, não tínhamos. Nossa. Os prazeres Aham. da vida, o shopping, a praia, Era mais falavam atrativo, mais né? alto, falavam mais alto. Tinha essa presença de símbolos em casa, né? Uhum. A escola também que o Gustavo já, a Neuza trabalhava, Uhum. então ele ia para a escolinha e na escolinha também era uma coisa que me chamava a atenção, era uma coisa da escola. Então, a escola ensinar costumes, bons costumes para criança. Então, o Gustavo, criancinha, aprendendo a falar e de repente chegar em casa, às vezes na hora de botar no berço, uma coisa assim, Uhum. papai reza comigo. E aí Nossa. aprendeu na escola. Meu santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade Piedade. divina, você me rege, governe. Amém. Então eu tenho comigo, as Aham. coisas foram Se se encaixando. encaixando e se aproximando, e tenho essa concepção. Não por mim. Uhum. Não, não é acaso. É direcionamento. Né? Sim. E assim foi essa coisa caminhando. E até que esse períodozinho entre o Gustavo e a Camila, a gente teve aí
período assim de alguma turbulência, até algumas Uhum. dificuldades. No caso, essa própria situação que eu Uhum. coloquei para você dessa mentalidade mais Mais machista, né? machista. Aham. E num dado momento isso criou alguma turbulência ali. E aí nesse momento a gente teve uma coisa interessante, né? A nossa história profissional e pessoal, ela se mistura com a de outras pessoas. Nós temos uma história bastante curiosa. Nós somos 5 pessoas que fizemos cursinho juntos. E depois fizemos a mesma faculdade juntos. Então, Nossa. 3 homens Uhum. e 2 mulheres. Então, os 3 homens, nós fizemos faculdade juntos, trabalhamos, montamos o consultório juntos e estamos juntos até hoje. Um relacionamento de Nossa. 40 anos de convívio diário. E a Neuza e uma outra pessoa, 2 mulheres, montaram também da mesma forma. Conseguiram ficar 1 ano e meio, 2 juntos. Aí Depois tá bom, né? Já ajuda, né? se separaram. Se separaram. E aí um desses colegas, ele tinha a vida mais agitada, diria eu. Então já estava lá no seu segundo, caminhando para o terceiro casamento. E um dia ele surgiu com uma ideia na vida da gente. Olha, me convidaram para participar de um encontro de casais. Para mim não dá, porque eu sou segunda união, mas você devia ir. Ah, para Tá com com isso, para isso, com né? isso, para com isso. Rapaz. E ele levou a sério, e alguém do encontro fez contato, né? Aham. E a Neuza aqui, caiu o telefonema com a Neuza. Não interessa, não está muita fé, deixa isso para lá. Mas o pessoal da igreja é um pessoal Insistente, né? insistente, né? Trocou lá, mandaram alguém mais convincente, né? E esse alguém mais convincente caiu de novo com ela. Mas ela já cedeu um pouquinho, olha, liga a tal horário e fala com ele. Aí cheguei, ela me apresentou essa narrativa. Falei, mas você quer ir ou não? Se você quiser, a gente vai. Aí conversei com ela, vamos lá, vamos fazer. Vamos ver o que E é aí, isso aí, quando, né? um pouco depois que eu disse sim, me veio, olha, mas é um fim de semana. Eu falei, mas eu pensei que eram algumas horas, né? Mas já tinha dito sim. E esse foi o momento determinante na vida. Porque a gente foi participar desse encontro de casais com Cristo, aqui na Casa Verdes. Uhum. Isso tem 17 anos e há 17 anos nós continuamos participando. Ali, como a Caramba. gente chama como encontrista, Aham. quando você participa pela primeira vez, e depois você se torna encontreiro, como nós chamamos lá. Então, de lá para cá, esse grupo lá são 2 por Uhum. ano. Em 17 anos, vezes 2 serão 34 encontros. Nós só Nossa. deixamos de participar 2 vezes. E até por um motivo nobre. Coincidiu com a data da quermesse aqui na Santo Antônio. A gente tem compromisso assumindo Aham. aqui. Deixamos de Não tem participar jeito. 2 vezes lá. Mas isso foi o grande momento da virada. É um E isso encontro de foi casais entre o Gustavo e a Camila. entre o Gustavo e a Camila. E isso acabou repercutindo, tem um lado religioso, mas Uhum. tem esse lado também de conscientização. Então foi nesse momento que eu descobri que eu devia lavar a louça mesmo. Entendeu? Isso Eles foi, falavam bem ali, né, de lavar louça. então foi uma mudança, foi uma releitura de vida. E a partir do encontro de casais, existe uma dimensão dentro do encontro que a gente chama de pós-encontro, né? E aí o casal que ficou conosco foi muito eficiente nesse sentido de te mostrar esse compromisso. Uhum. Você precisa participar da igreja, ter vida ativa. Essa vida distante, ela não é tão eficiente. Sem filhos, tá? E aí isso começou a pegar um pouquinho. E aí, de fato, foi quando a gente já estávamos morando aqui perto da Santo Antônio, conhecemos a paróquia e procuramos, ironicamente, né, na época era o padre Hermenegildo Ziero, e fomos procurar para trabalhar na paróquia. Olha, a gente queria fazer alguma atividade na Nossa. paróquia. Ele olhou e estranhou, né? Alguém Um assim. casal relativamente jovem se oferecendo para trabalhar e nos acolheu de braços abertos. E aí, se me permitir, coloco aí nesse momento os sacramentos. Que é nessa conversa com ele, no encontro de casais, a gente tem um momento de confissões. Uhum. Então, ok. A orientação do padre que recebeu a confissão, olha, complementa seus sacramentos, né? Aí procuramos nessa conversa com o Ziero para fazer algum evento, e é essa colocação para ele, mas eu não fiz nem primeira Eucaristia, nem sou crismado. E um padre maduro, e tem um carinho enorme com ele, né? Era mais rígido, um padre da moda antiga, mas nos acolheu e foi muito interessante. Eu tinha assim, meio que um receio nesse momento, uma vergonha, um Uhum. encafado, tal, né? E ele me disse com muita tranquilidade: volte aqui sábado que vem. Eu voltei no sábado seguinte, ele tinha providenciado um livrinho lá e me disse o seguinte:
Leia esse livro, quando o senhor entender o que está escrito, o senhor volte aqui. No sábado seguinte eu voltei. O senhor já leu o livro? Já. E o senhor Nossa. entendeu? Entendi. Posso lhe fazer algumas perguntas? Pode. A partir da missa de manhã o senhor pode comungar. Então essa foi a minha primeira Eucaristia. Nossa! Essa foi a minha primeira Eucaristia. O intensivão, E que né? história incrível, né? Porque olha que maturidade, né? Eu tenho comigo que essa coisa vinha sendo conduzida. Tanto é Uhum. que é muito curioso esse encontro com ele. Então nós fomos lá umas duas vezes. Ah, o padre não está. Ah, o padre saiu. E aí, nesse sábado que a coisa se encaixou, chegamos na secretaria, a secretária diz assim: olha, ele está aí pode entrar que ele está aí no fundo da igreja. Aí nós entramos, ele estava lá balançando uma chave na mão. E quando eu disse a ele do que se tratava, ele respondeu de bate-pronto: olha, eu estava aqui pedindo a Deus que mandasse para nós gente para o trabalho, que está faltando pessoas. Eu preciso de um casal para trabalhar no batismo. Nossa. Então nós entramos já com a ficha A de. ficha já inscrita já. A ficha faltava botar a data, né? E nesse mesmo dia, ele nos encaminhou para a pastoral do batismo e nós estamos lá até hoje. Nessa Caramba! pastoral lá se vão 17 anos. Né? E é incrível isso, né? Porque assim, olha. E realmente, né? Olha como Deus veio moldando, né? De lá de trás. E assim, tem os perrengues no meio do caminho, mas acho que Sim, faz parte. É necessário, né? Até para o nosso amadurecimento. Mas até voltando um pouquinho, né? E aí quando a gente olha até. Então, ou seja, a gente teve esse momento entre o Gustavo e a Camila, né? E aí começou realmente assim um amadurecimento maior dentro da fé. É, quando a gente fala o seu momento chave, que a gente fala assim, ó, vamos, somos pais agora, a responsabilidade ela aumenta 100 vezes mais, né? Você acha que esse momento de virada te aproximou mais de Deus? Com Quando você certeza. teve. Com certeza. Isso eu brinco, é uma caminhada. É uma caminhada. Quem disser que está pronto, está enganado. É uma caminhada. E essa caminhada continuou. Então, a partir desse contato com a igreja, essa constância, e veja como é caminhada. O batismo, para nós da Santo Antônio, uma vez por mês. Então, na verdade, a pastoral, eu brincava que era a maior moleza que tinha na paróquia, era a pastoral do batismo. Só trabalhava um fim de semana por mês. Na época era Dom Joaquim Carreira, nosso bispo, e ele deu uma organizada para o setor, como a gente chamava na época, ter batismo. Todo final de semana a gente queria batismo no setor. Então se organizou um calendário e a Santo Antônio ficou lá com o terceiro final de semana do mês para isso acontecer. Ok, passou um pouquinho mais, o Ziero nos convidou para sermos ministros da Eucaristia. Aceitamos, tal, com alguma relutância, algum medo, né? Não estou preparado, não sei, não tenho conhecimento, como é que vai ser isso, né? Mas na época a pastoral familiar era muito atuante na Santo Antônio, nos acolheram, nos ensinaram e assim foi. Até que aí chegou um momento que talvez você pudesse considerar aí como esse momento chave. Uma experiência de fé pessoal, mas em plena Praça da Sé. Negócio de maluco, né? Parece uma coisa doida, né? Então esse período da vida economicamente a vida boa, tal. Então eu confesso assim, sem medo nenhum, uma certa arrogância, uma certa prepotência. Eu sou o cara, entendeu? Eu saí ali da Vila Zilda, ali do Jardim João Mar e tô em Santana. Tô podendo, tô bonito, tô bacana, né? Então isso dava uma certa arrogância. Isso olhando hoje. Na época eu não tinha essa percepção. Uma certa prepotência. E depois você chega na igreja, é bem acolhido, você é falante, e daqui a pouquinho você também está sentado. Na época o Ziero botava os ministros para sentar lado a lado com ele. E você olha e fala, eu tô bacana, olha o padre aqui, ó, bacana. Então, isso conduzia ali nesse momento uma certa arrogância pessoal, profissional, e talvez até mesmo de fé. E como Deus é bom, e é bom mesmo, ensinar mais uma coisinha para você, rapaz. Houve um evento, na verdade é de Corpus Christi, naquele ano. Antes de você contar, tá? Eu tenho uma passagem em Lucas 2,19. Maria guardava todas essas coisas no coração. Faz sentido pra você? Plenamente. Plenamente. Porque eu tenho muita facilidade em lembrar e narrar. Porque são coisas marcantes. Uhum. Marcam, né? E Maria, na verdade, eu brinco, falou comigo.
Né? Então, esse evento, uma coisa interessante, vou descrever aqui para a Aham. gente falando, para quem ouve, mas isso é uma bobagem, isso não tem nada nisso, é uma coisa comum. Uhum. Então, se você ouvir, você vai mudar de ideia. Então, foi meio que obrigatório, todo mundo tinha que participar. E o rito era o seguinte: o pessoal se reunia ali na igreja de Santa Efigênia, ia fazer uma procissão até a Sé. Então, na época, lá 4.000, 5.000 ministros da Eucaristia. Todo mundo de jaleco, mas comprido, mas todo mundo de jaleco branco. Veja, Nossa. milhares de pessoas, todos vestidos de branco. Assim foi. Chegamos, foi isso, transcorreu, chegamos na cela. Era um dia de manhã, geralmente quase chove, estava garoa, um dia frio e tal. E a Sé tinha café da manhã para moradores de rua. Então chegamos na Sé, aquela praça abarrotada de gente, tudo vestido igual. E até então tudo normal. Aí eis que surge do nada uma moradora de rua, baixinha, um pouco mais alta, ela baixinha, um cobertor, e me perdoe aqui o que eu vou falar aqui, não é com discriminação, mas é para dar força nessa narrativa. Né? Então você imagina um cara arrogante, prepotente, que se acha, e surge uma moradora de rua enrolada num cobertor desses que se dá por aí, de Uhum. péssima qualidade, cheiro de urina que ardia nas narinas, e vou repetir, tinha um monte de gente de branco. Essa mulher veio, nós estávamos num grupo da paróquia, se pôs na minha frente, olhou para cima e me fez um pedido. Eu disse, moço, me dá um dinheiro. Eu não dava. Não era do meu costume na época. Eu tinha assim meio que, eu me viro, você também se vira. É uma coisa assim Cada um por si, né? meio ruim até Aham. de se dizer. Pô, mas eu era assim. Esse cara era eu. Arrogante, prepotente, e cada um que deu seus pulos, né? E eu não sei porquê, e meu pai até orientava, né? Essa coisa, olha, não se mexe com dinheiro na rua, né? E Uhum. até hoje, se você me pegar aqui e pedir para tirar o dinheiro do meu bolso, você vai encontrar essa cena. As Uhum. notas menores por fora e as maiores ao centro, que Ao é para certo. esconder, para ninguém ver, né? E eu não faria isso em momento algum, tirar o dinheiro na Praça da Sé lotada. Não me pergunte por quê. Eu sei que essa mulher me fez esse pedido, eu pus a mão no bolso, tirei e dei o dinheiro. Até então, não me atentei para isso. Houve uma coisa qualquer lá, pediram para a gente mudar de lugar ali na Sé, ou seja, não estávamos mais no lugar, fomos para um outro lugar. Andamos na Uhum. praça ali, nos deslocamos. E passou algum tempo, surge de novo esta mesma mulher à minha frente com um copo plástico, um chocolate, um pão com manteiga na mão, parou na minha frente, esticou-se, deu um beijo no meu rosto e eu deixei. Esse para mim é o momento. Nossa. E eu deixei. Quando ela pôs os pés de novo no chão, falou, obrigado. E foi embora. A esse momento caiu a minha ficha. Falei, esse cara não sou eu. Cara. E aí, nunca mais vi essa mulher, mas assim como eu vejo a clareza do seu rosto, eu vejo a clareza do rosto dessa mulher com esse cobertor. Então ali morreu um cara e nasceu outro. Porque no meu Nossa. entendimento, aquele dia, alguém me perguntou, e aí? Você vai mudar ou Ou continua sendo continua esse sendo mesmo esse cara? mesmo? Então, uma experiência de fé pessoal é minha história, Sabe o que né? eu vejo que é mais incrível nisso tudo? Que você mencionou, né? Quantas pessoas tinham de branco? Por isso que não é acaso. Como ela te achou de novo no meio Para daquela que ela multidão? iria me procurar? Ela já Não tinha o tem o menor dinheiro. Não faz sentido. sentido, Não tem o exato. menor sentido. E isso escandalizou os colegas, Aham. tinham várias pessoas do Mesac ali, e até estranho. Você deixou a mulher? O que é isso? Eles estranharam. Eu, que era mais marrento, e os outros estranharam. Aí acabou, na época, virando até meio que um comentário. O padre quis saber os detalhes. Ele disse, Aham. cá entre nós, para mim, a história é essa que eu estou narrando aqui agora. Mas para a maior parte das pessoas foi só um contato casual de alguém que pede e alguém que dá. Mas não foi, não. Esse dia, para ela, não sei, Uhum. mas para mim, esse dia, o Papai do Céu perguntou: e aí? O que você quer da vida? Né? Você vai servir ou ser servido? Ou tá fazendo gracinha com esse jaleco aí? Tá tirando fotografia do lado do padre? Então, hoje eu sou um cara, assim, às vezes até nas atividades paroquiais, às vezes até meio chatinho nesse sentido, com a arrogância, a Uhum. prepotência, como é que você lida com o outro. Mas a partir dessa experiência pessoal. O que você era e o que E o você que se você se torna a torna? partir de um encontro.
E aí vem uma pergunta profunda, né? Foi ali que você percebeu que não era só para viver a fé, mas servir? Aí eu diria o seguinte, foi nesse momento que eu entendi o que é viver a fé. Nossa. Não pessoal, não a fé fechada, não para Uhum. si, mas comunitária. Comunitária. Então esse momento para mim foi um momento de muita mudança a partir daí, e isso levou a gente assim, e é uma coisa com uma felicidade também. A Nilza sempre, tudo que a gente faz hoje, Uhum. ela só não está aqui hoje porque está ruim, ela está com dor de garganta, febre e Eita. tal, passou o dia de cama lá, mas senão estaria. Então tudo que nós fazemos, esse é um outro lado também, até catequético. Tudo que nós fazemos é como casal. Estuda junto, trabalha junto. Olha, preciso de um ministro aqui, outro acolá. Não, ou lá ou aqui, os Sim. dois. Então, uma prática que acabou se fixando, se sedimentando ao longo do tempo, né? E ela é testemunha dessa cena que eu acabei de descrever na seca, ela estava lá, né? Que Então, incrível, Newton. É assim, de verdade, quando a gente. Eu falo, eu não me canso e hoje, né, depois de o Cícero ter me trazido aqui para estar à frente, né, desse podcast e escutar relatos como esse, eu falo, gente, olha como Deus é perfeito e maravilhoso, né? Eu falei no último podcast, acho que no último ou no penúltimo podcast, e eu tava falando pra pessoa que ela falou assim que através de um retiro das mulheres, né, teve uma transformação na vida dela. E eu mencionava pra ela como Deus fala com a gente o tempo todo, a gente só às vezes não escuta, né? Do seu caso, ele falou e mostrou, né? Então, assim, nitidamente aquela mulher era Nossa Senhora ali, né? Trazendo pra você esse momento, né? Falando, ó, Deus, né? Deus foi lá e falou assim, ó, vai lá, mostra pra ele, né? Como que tem que ser. E aí, a gente entra num ponto que é o chamado ao serviço, né? E aí a gente entra aqui já agora pensando no IVC, iniciação à vida cristã, né? Você como ministro do IVC, né? Acho que teve essa mudança aí no meio do caminho, né? Algumas regras da igreja, acho que até para melhorar também como isso é visto, né? E aí, bom, eu sei que sua caminhada já começou ali no batismo, né? Foi para ministro, né? Mas como que foi esse teve algum outro momento que você falou assim, nossa, foi um convite direto para vocês entrarem de vez no IVC e aí passar toda essa caminhada de educação? foi um processo. Esse processo, na verdade, a partir do encontro de casais com Cristo, aí fomos ao batismo, que nunca deixamos, mas eu tive uma felicidade também muito interessante. Por isso que eu tenho essa convicção muito plena, absoluta. As coisas são muito conduzidas. Você só aceita ou não, mas ela é proposta, né? Então a gente teve assim, pessoas perto da gente que foram nos encaminhando. Então, na pastoral do batismo, era uma coisa interessante. Na época era grande, nós éramos em 7 casais. Olha o número 7 aí, ó. 7 casais. E tinham lá 2 pessoas que nos orientaram muito no sentido de se preparar. Uhum. E era uma coisa que o Zieiro dizia muito: a igreja precisa de gente preparada. É bom, preciso ter fé lá, mas a gente precisa ter gente que estuda, a gente precisa ter gente que conhece. Então o Zieiro nos convenceu a fazer teologia também na época, né? Então na Legal. época, a Cúria aqui em Santana, nós tínhamos um curso de teologia para leigos, presencial e tal, e na época muito bem organizado. Eu brincava na época, era para quem é mais velho vai entender. Era um tipo Uhum. de uma dureza, um intensivão. Então você tinha o mesmo currículo do curso universitário de teologia, né? Que Então, legal. isso existia, o Zieiro cobrou, na época a gente até relutou um Uhum. pouco, 3 anos, puxa, é muita coisa. Não, passa rápido. E nos convenceu. E isso foi uma vertente nova que se abriu, de você se pôr em missão, mas você se preparar para a missão, né? Isso foi muito importante ao longo do tempo, porque depois disso a própria igreja, né, a gente sabe que tem altos e baixos. Uhum. Então, cada bispo que entra tem o seu carisma e modifica. Então, esse curso, que na época ele era bastante bom, depois ele foi transformado num curso mais para catequistas, ficou mais light, mais leve, né? E se perdeu muito do conteúdo, né? Então a gente hoje cobra, e eu sou muito chato com quem trabalha comigo, você precisa estudar, você precisa entender o que você está falando. E às vezes, quando é possível, olha, sabe por que você precisa estudar? Porque precisa ter responsabilidade. Você foi chamado a um serviço, mas você precisa se preparar. Para quê? Para fazer o serviço direito. E esse não é um serviço qualquer. Você está falando em nome de.
né? E isso é algo que é difícil nos dias de hoje, porque a gente vive num momento da sociedade que todos nós achamos que sabemos de todos os assuntos, e não é um pouco, não, achamos que sabemos bastante. E as coisas de Deus não cabe eu achar. E como que você assimila isso? Me vem novamente uma passagem bíblica aqui, né? Isaías 6:8. A quem enviarei? E a Eis-me resposta? aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Exato. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Então, eu brinco, ele nos chama a vida toda. Ah, não, não. Ele já chamou sim, você que não viu, ou não ouviu, ou não quis. Sim. E se ele não chamou, fica tranquilo que ele vai chamar. O tempo dele não é o nosso tempo, Ah, e mas ele chama, nos viu? chama. E Ele chama, nos e chama. chama. Pode apostar, fica tranquilo que sua vez, se já não passou, vai passar. Ele nos chama. Nós somos todos enviados, né? E Então, até ide, você citou passagem, ide, evangelizar e batizar em toda toda criatura, né? criatura, exato. Então, nós temos essa missão, somos chamados, e quando entendemos, nos preparamos para exercitar bem, porque Ele confiou quando chamou. Mas confia e E prepara. prepara. A gente tem aqui, às vezes, muitas pessoas que participam, né? Assistem o nosso podcast. Talvez pra gente que tá mais dentro da igreja, né? Tá mais se aprofundando no dia a dia ali dentro da igreja, aprendendo as coisas. Bem curto, resumidamente assim. O que é o IVC? Olha, a própria sigla fala iniciação à vida cristã. É só você aceitar. O resto ele encaminha. De diferentes formas. Não tem duas histórias iguais. Pode fazer, pode revisar todos os seus podcasts, você não vai encontrar duas histórias iguais. Nem passada e nem futura. Porque cada um de nós tem uma história própria. O chamado é único, mas para pessoas diferentes, circunstâncias diferentes. Então, a expressão iniciação é perfeita. E essa iniciação à vida cristã, ela tem continuação, só acaba na hora das mãos juntas. Até lá, estamos todos Só vai, né? aprendendo e, se tivermos um pouquinho de consciência, partilhando. Então, essas coisas são complementares. Eu citei o conhecer, mas também fico um alerta. Isso não é conteúdo didático, não é conteúdo intelectual, é espiritual. É Ele que nos capacita. Ele nos convida e nos capacita. Então, nós precisamos da junção das duas coisas. Essa prática, esse exercício de fé e a nossa parte, que é aceitar e se preparar para exercer bem qualquer que seja a atividade. Se é para fazer o pão, é fazer o pão sem tirar ele antes do ponto e nem queimado. É essa resposta que cada um vai dar dentro daquela atividade que exerce nessa vida missionária. Nós somos todos em missão. E aí, quando a gente fala na missão, toda missão a gente tem um desafio. Sim. Isso é fato. Eu tenho 3 perguntas aqui para a gente se aprofundar nisso. E aí dizia Marcos 10:14, deixar vir a mim as criancinhas. O que significa formar uma criança na fé hoje? Olha, se você permitir, eu vou brincar hoje com essa sua frase. Então, quando a gente fala em criança, a gente imagina alguém com 10, 12 anos de idade. Hoje nós temos crianças com 50, 60 anos de idade, que são crianças na fé. E o que eu vou falar que talvez até incomode alguns, né? Nós não nos aproximamos. A gente tem hoje um momento na nossa sociedade que a gente brinca com o sagrado. Então, hoje a gente experimenta esse distanciamento de Deus. A criança é próprio dela, porque ela ainda não teve oportunidade, né? Mas hoje não é raro, a família traz, propõe, mas não vive. E esse é um erro muito grave nos dias de hoje. Porque a criança, segundo a pedagogia, aprende vendo e ouvindo. Então ela vem na catequese, vamos ser otimistas, 2 horas por semana. 1 hora de catequese e 1 hora de missa. Mas é muito comum, no final da catequese, a mãe, a avó, pega a criança e leva embora e não deixa na missa. E eu brinco, você tem 2 horas de catequese por semana e o Google 24 horas por dia. Eu brinco que é concorrência desleal.
Então a gente tem um distanciamento de Deus, da fé e da igreja. E por isso que eu brinquei com a idade. Então a gente tem crianças com diferentes idades hoje no tocante à fé. Uhum. E uma outra questão que também se aplica bastante é esse jeito pessoal de ter fé, de exercer a fé. Então é o meu Deus. Meu Deus. Cuidado, esse Deus não é seu. O único que podia chamar ele de seu, chamou de nosso. Então a gente precisa ter essa percepção de quem são as nossas crianças. Né? E o catequista, o clero, né, tem que estar atento que hoje temos crianças com diferentes idades. E aí vem uma experiência, me traga uma experiência marcante, né, nessa vida de IVC, de catequista. Me traga uma experiência marcante que você se recorda com um catequizando. Vou contar uma bonitinha aqui. Há alguns anos atrás, nós tivemos no grupo um rapaz, 20 e poucos anos, e ele teve uma experiência de vida de rua. Então, viveu na rua durante um tempo, experimentou todas as mazelas da rua, bebida, droga, enfim. E num dado momento ele foi resgatado pela Missão Belém. E quando saiu da Missão Belém, acabou vindo aí, na igreja dele, não tinha catequese de adultos, e recomendaram para ele a Santo Antônio. E ele ficou conosco aí 2 anos e pouquinho. E era muito interessante que ele era muito direto, ele trouxe essa bagagem da rua, né? Então era muito comum que no dado momento saía ali um palavrão, saía uma besteira, né? Mas o grupo tratava ele com muito carinho. E num dado momento da catequese, ele contava lá suas experiências, né, familiares, uma coisa às vezes assim, até um pouquinho meio da violência, a dureza da vida sem dinheiro, né? E num dado momento ele foi se envolvendo mais com a catequese, foi assimilando, diria eu, né? E num dado momento ele fez lá uma colocação qualquer lá, de violência, alguma coisa assim, um evento qualquer aconteceu com ele, e eu peguei e corrigi com um pouquinho mais de severidade. Falei, isso não é adequado para um cristão, né? E aí ele fez uma pergunta, mas como é que eu vou saber o que é o que não é adequado? Eu falei, fazer o seguinte, vou fazer uma proposta simples. Então aquilo que você vai falar, você põe na boca de Jesus Cristo. Se couber, você pode falar, se não couber, você não faça. Então para mim foi uma fala ali de retórica, né? Uhum. Tempos depois, já no final da catequese, ele voltou com uma outra situação lá, bateu o carro, alguma coisa. Falei, senhor, na hora eu lembrei do senhor, do senhor não, lembrei de Deus. Porque eu ia falar umas coisas, aí eu lembrei daquela frase. Não cabia na boca de Deus o que eu ia falar para aquele cara, né? Então, para mim ficou essa ideia assim, de como que às vezes uma brincadeira, uma coisa aparentemente leve, marca alguém talvez para sempre, né? E tem uma outra história também interessante, né? Na catequese tem um dado momento que a gente brinca não, passa lá pelo evangelho do filho pródigo, né? E uma mulher na época também, uma outra turma, brigou com a turma inteira que aquilo não estava certo. O irmão mais velho tinha razão. O mais novo foi, gastou o dinheiro, agora é problema dele. Ele gastou e agora vem gastar o meu, voltou. Isso não é justo. Deu uma briga, brigou com o catequista, brigou com o grupo todo e não desistiu. Recebeu o sacramento com essa convicção. Uns 5, 6 anos depois, um dia de quermesse, ela passou pela barraca e gritou de longe, seu Nilton, quero falar com o senhor. E eu disse, agora estou ocupado. Não, mas é urgente, é importante. Estou ocupado. Ela esperou no final da quermesse, ela voltou e falou, senhor, eu quero falar uma coisa para você. Você lembra daquela divergência nossa lá, assim, assado? Falei, lembro, marcou época. Falou, pois então, eu queria contar uma coisa para você. Falei, conte. Ela falou, agora eu concordo com o senhor. Falei, você ainda não entendeu. Mas como não? Eu estou concordando com você. Falei, não, você não está concordando com você, está concordando com ele. Ele. Então estuda mais um pouquinho. Ai, senhor, isso é tão chato. Pensa mais um pouquinho no assunto. Então são coisas que marcam, às vezes, o catequista, experiências de uma outra pessoa. E, invariavelmente, impactantes. Talvez mude a forma de ser, pensar e agir dessas pessoas. Então, por isso que eu brinco com essa questão de a gente se preparar para exercer a missão, né? Tem que haver a junção dessas duas coisas. E a gente já está até encerrando, né, pelo nosso horário. A gente começa a falar que o tempo faz assim, ó, voa, né? A gente tem muita coisa, né? Não vai dar nem pra gente ir aprofundando em outros temas, né?
Mas até só pra gente pegar um gancho, porque eu acho que é um ponto muito importante pra gente trazer aqui, quando a gente olha pra questão do IVC, que é quando a gente trata a questão do batismo, né? E aí, o que que muda quando você prepara uma família para o batismo, né? É só um rito ou é uma decisão espiritual profunda? Assim, só pra gente entender, porque acho que era um ponto que talvez a gente poderia trazer e explorar muito mais, né? Que eu, cara, batismo é o início de tudo, né? Então acho que dá pra gente explorar isso muito mais. Mas pensando nesse ponto aqui que eu trouxe aqui, até pra gente falar rapidamente por conta do horário, o que que você nos traz? Então, as pessoas veem normalmente, a princípio, com essa ideia de um rito. Esses dias até a gente teve uma cena interessante, uma mãe lá disse, não, mas não precisa tudo isso, é só jogar água na cabeça da criança. Eu falei, não, tem que jogar na sua, não na da criança, né? Só que um balde na sua, né? É na sua que nós vamos jogar água, né? E onde eu quero chegar? As pessoas vêm com uma expectativa. Então é não raro a pessoa briga com a gente. Puxa, mas 3, 4 horas para falar de batismo e no final, na hora de ir embora, já acabou. Então a gente tem essa, assim, essa felicidade de ver. É um trabalho que você vê mudança muito rápido. Então é muito comum a pessoa na hora de ir embora agradecer, olha, aprendi muita coisa, revi muita coisa. Então a gente tem essa percepção de que, primeiro, o batismo ele continua tendo esse quê em torno dele, que é o chamamento. Como eu brinquei, você vai para a pista, casa, tá na vida louca, vem um filho Uhum. e a pessoa vem à igreja. Sim. E às vezes eu gosto de fazer esse contraponto. Feliz vocês que estão aqui hoje pelo nascimento de uma criança, pelo batismo de uma criança. Tem gente que vem pelo óbito. Sim. Então a gente tem essa felicidade. Quem tem essa felicidade de trabalhar com batismo, você trabalha com as famílias no momento de alegria. Elas estão mais abertas a ouvir. Então, geralmente, a pessoa chega com uma visão, com uma interpretação do que é o batismo e sai com outra. Né? Então é muito comum a gente ter essa alegria de no domingo, a hora que termina a celebração, Sim. as famílias normalmente voltam para agradecer. E esse agradecer, claro que a gente é no sentido assim, não pessoal, Uhum. obviamente, mas no sentido de que alguma coisa ouviu. Foi bom, Foi bom. foi bom. Exato. Né? Então, E aí a gente olhando tudo isso, né? Resuma a sua missão hoje dentro da igreja em uma frase. Pode falar pro pessoal que tá em casa nos acompanhando. é o serviço. Não tem outra palavra. É se pôr a serviço. Então, você fez várias citações bíblicas, né? Então, nos evangelhos diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto para o serviço, não é digno do serviço. Então, todo aquele que tomou consciência da sua atividade dentro da igreja, normalmente não para. Normalmente não para. O que acontece é, às vezes, trocar. Você faz uma atividade, faz outra. Então, nós começamos lá no batismo, passamos pela Eucaristia, hoje trabalhamos um pouquinho aí com casais novamente, aqui na paróquia inicial, mas o encontro de casais permanentemente. Então, são serviços que se misturam, porque estão dentro da família. Está aqui na nossa imagem aqui, São José e o Cristo, mas poderíamos estar tranquilamente aqui com a imagem da Sagrada Família e estaria perfeitamente adequado. Porque tudo isso está dentro da família. Então, o serviço exercido dentro da igreja, mas ele é voltado para as famílias. Essencialmente, em diferentes momentos, do nascimento ao óbito. O batismo, a Eucaristia, o crisma, o matrimônio, reconciliação, unção dos enfermos, tudo isso está ligado ao IVC. O IVC está cada vez mais abrangente, está abordando todos esses serviços, vou chamar de serviços, né? Então, graças, mas eu vou chamar de serviços, porque alguém precisa fazer, precisa ser feito, né? E a gente tem essa pretensão hoje, nesse momento do IVC aqui na Arquidiocese de São Paulo, de formar mais gente, de preparar mais gente, para que esse serviço seja mais atuante e mais efetivo. Mais efetivo. Porque a sociedade hoje, ela está muito agredida. São novos valores, tudo hoje é contestado e a gente precisa ter uma prática, um discurso, uma apresentação, até a recepção para acolher essa diversidade de pessoas que está aí na sociedade moderna e mostrar para essas pessoas aquilo que está dentro do coração. Todos já têm, mas não se apercebe que o nosso destino final é Deus. É o alfa e ômega. Dele viemos e para ele
voltaremos. Amém. Bom, encerramos aqui, né, nosso podcast hoje. Mais uma vez é um prazer imenso, né? Então, a gente trouxe muito, né, essa questão, a infância planta, a paternidade amadurece e o encontro desperta. Então, meus irmãos, muito obrigado por participarem mais uma vez aí do nosso podcast, né? Novamente aqui, você pode ser o próximo, está sentado aqui, venha trazer a sua história também, né? Mande mensagem pra gente, não deixe de seguir as redes sociais, nosso canal aqui no YouTube, ativando o sininho, o Instagram, seguindo a página. É um prazer imenso sempre ter toda vez uma história diferente, né? E aí a gente fala, né, algumas mensagens para reflexão. O serviço ele confirma o sim dado por Deus. A fé não é teórica, é decisão diária de servir. E vocação não é palco, é responsabilidade constante. E tivemos aqui nesse episódio um homem se torna referência quando escolhe servir. A Praça da Sé foi o início, o IVC é a continuidade. Bem, Newton, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Um prazer imenso ter você aqui participando com a gente desse podcast. E com certeza a gente vai voltar, porque acho que ficou muitas coisinhas ainda que dá pra gente explorar mais e será um prazer contar aí pra toda essa nossa comunidade. Mais uma vez, um obrigado de coração. um prazer grande estar aqui com vocês e fico aqui atrevidamente, me atrevo aqui a deixar um convite a você que está ouvindo, venha ser protagonista. Não se exige talentos, se exige decisão. Como diz aquele camarada, vem com a gente. Vem com a gente. Meus irmãos, mais uma vez, obrigado. Encerramos aqui o nosso podcast. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha.